Essa semana promete. Eu sei que o roteirista de Brasil, assim, está muito avançadinho, criativo, e toda semana, basicamente, promete, mas essa em particular, porque tem julgamento do Bolsonaro, tem avanço da pauta da anistia. Amanhã estarei em Brasília trazendo informações e análises quentíssimas para vocês e muita notícia de bastidor. Mas antes disso, a semana na economia começa pautada pela política. O fim de semana foi pródigo em imagens e declarações. O 7 de setembro, que havia sido sequestrado pelos bolsonaristas como símbolo do patriotismo da direita, agora está mais dividido com a esquerda, graças ao entreguismo de Eduardo Bolsonaro. E para não me deixar mentir, ontem apoiadores do ex-presidente da República dobraram a aposta, estendendo uma imensa bandeira americana no dia em que se celebra a independência do Brasil. É um desafio, um tapa na cara da lógica. O neocolonialismo pouco importa, desde que a subordinação seja aos yanquis e não aos comunistas chineses. No sábado, o presidente Lula, mais uma vez empunhando a bandeira, outra bandeira da soberania, criticou os traidores da pátria e disse que o Brasil deixou de ser colônia há mais de 200 anos. Já a direita tomou a Avenida Paulista no domingo e em grande número. Com a ausência de Bolsonaro, o vácuo foi preenchido por dois herdeiros principais, Michele e Tarcísio de Freitas. E aí aconteceram duas novidades, basicamente. A primeira é que Michele foi coadjuvante. O discurso religioso e carregado de emoção decididamente não foi um discurso de candidata. Esse lugar foi preenchido por Tarcísio. E foi neste momento que se deu, bem ali, aos olhos de todos, a metamorfose mais eloquente. Tarcísio de Freitas, o político de direita, moderado e pragmático, transformou-se em Jair Bolsonaro, com discurso extremista. Como disse Fernando Haddad essa semana, o governador de São Paulo rasgou a fantasia, chamou Moraes de tirano, disse que a condenação sem provas deixaria uma ferida que não iria cicatrizar e pressionou Hugo Mota para pautar a anistia. Tarcísio já participou de muitos protestos ao lado de Bolsonaro, mas nunca com um discurso tão crítico ao STF. Ainda é difícil avaliar se esse é apenas o preço a se pagar, apenas não, é muita coisa, para ganhar a bênção da família Bolsonaro e virar candidato à presidência, ou se daqui em diante esse será o figurino predominante do governador, com o risco que carrega de alienar o eleitor de centro, que afinal de contas é o fiel da balança que decide a eleição. Estamos diante de um candidato que desafia e ameaça as instituições democráticas, já vimos esse filme antes, ou de um político que fez um cálculo estratégico, está disposto a pagar pelo desgaste inicial para segurar o apoio do antigo chefe. Essa é a grande pergunta. Desde a semana passada, Tarcísio está mergulhado na articulação pela anistia. E esse é o tema que dará o tom na segunda e derradeira semana do julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus acusados de tentar depor o Estado Democrático de Direito. Os ministros da primeira turma acharam por bem aumentarem um dia o número de sessões, começarão amanhã, vão até sexta, todos os dias terão julgamento. Sinal de que os votos e o debate sobre a dosimetria da pena serão longos. Ninguém duvida da condenação, mas haverá naturalmente divergências. No Congresso, Câmara e Senado disputam de qual das casas partirá a anistia e qual será o texto. A Câmara defende um perdão mais abrangente, nos moldes de um liberal geral, que beneficie principalmente Bolsonaro. Davi Alcolumbre defende a redução das penas, que livre os depredadores da Praça dos Três Poderes, mas garanta um bom tempo de cana para Jair Bolsonaro, os oficiais das Forças Armadas golpistas e outros mentores e financiadores do golpe. Enquanto isso, o mercado, pelo menos na sexta-feira, vai muito bem, obrigada. Depois do payroll, que é o relatório de emprego super fraco nos Estados Unidos, bem abaixo do previsto, o Ibovespa foi com tudo para o rally com a perspectiva de juros menores nos Estados Unidos. As bolsas americanas inicialmente agiram de uma forma positiva, mas depois viraram e passaram a cair, temendo a desaceleração da economia. O emprego rateando, apesar do discurso de Trump de que a economia está bombando, é o sinal mais claro até agora do peso do impacto da agenda econômica disruptiva e muito questionável do presidente americano. No mês passado, ele demitiu a responsável pela agência governamental que divulga as estatísticas. E agora, quem ele vai culpar? Dessa vez, provavelmente o Fed, que tem sido o bode expiatório recorrente no discurso do republicano. Mas vamos voltar para o Brasil, recapitular o que aconteceu, os principais pontos desse fim de semana no que tange as mobilizações e a celebração do 7 de setembro, começando pelo discurso do presidente Lula em rádio e TV, televisionado. Ele deu um recado de patriotismo e soberania. Vamos ouvir. Mais de 200 anos se passaram e nós nos tornamos soberanos.
Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. E esse foi Tarcísio, que subiu bastante o tom contra o STF, assumiu um discurso bastante radical, e isso na concepção dos ministros do STF. Já já vamos mostrar a reação, e teve isso a dizer ontem na Avenida Paulista. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Passaporte do pastor Silas Malafaia. Devolvam o caderno de sermões do pastor Silas Malafaia. Não é justo tomar o caderno de sermões do sacerdote. Tem coisas que não fazem sentido. Mas o que faz sentido é que Deus é justo, que nós vamos vencer. Que Deus abençoe vocês. Vão para a vitória, vão para a anistia. Eu classificaria esse como o primeiro discurso, o discurso inaugural da candidatura à presidência da República de Tarcísio de Freitas. E preocupa sobretudo pelo tom, que é um tom que o governador de São Paulo não tinha usado até agora. É um claro aceno para os apoiadores de extrema-direita de Jair Bolsonaro, tentando ganhar a bênção da família para essa candidatura. Mas é esse candidato que vai permanecer ou não? Porque se a gente voltar um pouco esse filme, o Tarcísio nos bastidores tinha uma boa relação com Alexandre de Moraes. Era ele, inclusive, que tentava fazer a ponte de muitos deputados e senadores encrencados, bolsonaristas e do próprio Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Ele rompeu essa ligação, esse vínculo, depois do discurso de ontem. Tanto é que o ministro Gilmar Mendes, o decano da corte, que muitas vezes assume mesmo esse papel de porta-voz, teve o seguinte a escrever no Twitter, antigo Twitter, atual X, ele postou o seguinte: no dia da independência é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas de seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e Estado de Direito. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente. Aí ele põe os pingos nos is. Milhares de mortos em uma pandemia, vacinas negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, culminando com a tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo da sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É isso, meus amigos. Vamos encerrar um pouquinho esse capítulo da política. A gente já vai entrar em economia propriamente dita. Antes, vou chamar um intervalo muito rápido para quem nos acompanha pela televisão, mas volta, que tem muita coisa legal aqui ainda hoje. É rapidinho. Para quem nos acompanha por YouTube, na sexta-feira, Donald Trump voltou a mencionar o Brasil. Disse que está muito decepcionado, que ama o povo brasileiro, mas está muito decepcionado com o governo que ele chama de esquerda no Brasil, de esquerda radical. Vamos acompanhar. We're very upset with Brazil. We tariff them very high because of the fact that they're doing something that's, very unfortunate. I love the people of Brazil. We have a great relationship with the people of Brazil, but the government of Brazil has changed radically. It's gone very left. It's gone very radical left, and it's hurting Brazil very badly. They're doing very poorly, very, very poorly. So we'll see. Ele não citou especificamente Jair Bolsonaro ou o julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas falou em moldes gerais, expressando essa insatisfação, essa decepção, dando uma conotação totalmente política às tarifas, que são um instrumento econômico, naturalmente, de punição às nossas empresas e trabalhadores, não deveriam ser pautadas pela política. Isso é uma coisa óbvia. Quero mostrar para vocês também o payroll, o relatório de emprego, que veio muito abaixo do previsto, foi divulgado na sexta nos Estados Unidos. Olha o que acontece. A partir de abril, maio, junho, julho, agosto, vem de 177 mil por mês a geração de emprego para só 19 mil, menos 13 mil, fechamento de postos de trabalho em junho, depois sobe para 79 mil em julho e 22 mil em agosto, sendo que a expectativa era de 75 mil. Para uma economia do tamanho da americana, 22 mil empregos gerados em um mês inteiro é muito, muito pouco. Dá um sinal de debilidade e fraqueza da economia, mas também abre perspectiva de redução de juros pelo Fed.